Um milionário liga para demitir uma faxineira, mas quem atende é uma criança e diz: "Moço, por favor, não demita a minha mãe, senão a gente não vai ter o que comer." A frase simples, mas poderosa, mudou tudo. A reação do empresário foi inesperada. Aline acordou assim que o sol ainda estava se espreguiçando. Eram 6 da manhã quando ela saiu do casulo do sonho. Levantou devagar para não acordar a Sofia, a filha de 6 anos que dormia em um colchão no chão. Se arrumou rápido, vestiu o uniforme simples de faxineira e ajeitou o avental. Dormia pouco, trabalhava demais, mas precisava correr contra o tempo para pagar o aluguel atrasado. O silêncio da casa era só dela e da menininha sonolenta que às vezes acordava com o ranger da porta. Ela saiu do imóvel apertado, pegou o ônibus, lotado, e chegou ao prédio chique do empresário. O elevador era de vidro e quando subiu viu seu reflexo ali dentro, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Entrou no escritório grande, cheio de vidro e móveis caros, e respirou fundo. Pensou nas contas, na comida, em tudo que precisava segurar de pé. Começou limpando a mesa de reunião, foi para o corredor, tirou o pó das estantes, passou o pano no chão reluzente. Às vezes tinha a impressão de estar em outro mundo tão diferente do que ela conhecia. Chegou perto de uma estante alta com uns quadros pendurados. Era para limpar com jeitinho, sem arranhar, mas a escada era velha. Aline respirou fundo, segurou firme no corrimão, subiu. Queria fazer perfeito. Um pulo para trás para não encostar o pano molhado direto no vidro próximo e sem querer esbarrou em um dos quadros. Ele balançou, caiu devagar, mas logo o barulho surdo de vidro se espatifando quebrou tudo. O coração dela congelou. O quadro era valioso. Tinha moldura dourada, vidro grosso. Quando a imagem que estava dentro se apertou, no chão ela sentiu o peito apertar. Parou tudo, o mundo ficou parado por um segundo. E a sujeira no chão, detritos do vidro, migalhas de imagem, tudo espalhado. Aline largou o pano, as mãos tremeram. Ela parou e olhou em volta. O escritório estava vazio, ninguém chamou atenção, mas ela sentia o calor subindo. Precisava arrumar antes que descobrissem. Pegou o pano e começou a recolher com cuidado os estilhaços, mas pouco adiantou. O quadro estava destruído. Ela reuniu os pedaços achando que talvez colasse. Passou o resto da manhã com um lábio amargo, tentando limpar tudo. Passar pano, de novo disfarçar pó e marcas. Tinha certeza de que ninguém iria perceber, mas aquela culpa latejava. A cada passo, ela achava que ia escorregar ou deixar rastro de bagunça. Tudo parecia conspiração. O reflexo no vidro, o pó acumulado debaixo do móvel que parecia mais evidente, o chão brilhando demais. Ela trabalhou 8 horas tentando recuperar a ordem. Tirou o lixo, aspirou o chão, reposicionou cadeiras. Quando o horário de saída chegou, ela checou tudo de novo. Nada que parecesse fora do lugar. Misturou os estilhaços no lixo comum, levou o saco para a lixeira do subsolo. Subiu pela escada de serviço e entregou a chave ao porteiro. Na saída, a moça da recepção sorriu. Bom trabalho hoje, sem saber do estrago. Aline sorriu. Por fora, calma, por dentro explodia de medo. Pegou o ônibus de volta para casa. Durante o caminho, o peso do quadro quebrado pesou mais que qualquer sacola. Em casa, a casa parecia menor ainda. Sofia sorriu, correu até ela. "Mãe", disse a menina. Aline fingiu alegria. Preparou um macarrão simples, conversou com a filha sobre o dia dela na escola, tentou esconder o tremor. Dormiu tarde pensando nas câmeras. No trabalho de amanhã algo teria mudado. A culpa era companheira. Às vezes, deitada, lembrava do globo de cristal quebrado, do impacto no chão liso. Viu o rosto em cada fragmento. Se sentiu pequena demais para encarar a tempestade que sabia que chegaria. Mas precisava passar por isso, sustentar a filhinha, honrar a promessa de que daria tudo de si. Quando o sono veio, foi rápido. No rosto dela ainda tinha marcas de cansaço e tensão. Aline dormiu com o coração acelerado, sem saber o que ia encontrar no outro dia. Se iam perceber os pedaços espalhados no lixo, se o patrão ia ligar,
se tudo viraria um pesadelo. E no escuro simples do quarto, a menina dormia abraçada ao ursinho, sem saber que aquela noite era só o começo de algo que ia mudar tudo na vida dela e da mãe. Aline dormiu, mas a lembrança do vidro estilhaçado não saiu. Foi o ponto de virada, o peso da culpa. A deixa para uma história que ainda nem começou direito. Ricardo chegou no prédio já com o celular grudado no ouvido. Falava com alguém da empresa de investimentos que ele estava tentando comprar. Era cedo, e ele ainda estava meio de mau humor por causa do trânsito. Entrou no escritório apressado, passou pela recepção e nem olhou para ninguém. Foi direto para a sala dele, largou o paletó na cadeira, serviu café e ligou o monitor que mostrava as câmeras de segurança. Era algo que ele fazia de vez em quando, mais por hábito do que por desconfiança. Gostava de ver como andavam as coisas quando ele não estava por perto. Sentou com a xícara na mão e começou a passar os vídeos do dia anterior. Primeiro viu a entrada da manhã, funcionários chegando, conversando, gente se esbarrando no corredor, o porteiro rindo de algo. Depois foi avançando e parou quando viu Aline entrando. Apertou os olhos, achando estranho o horário, porque ela tinha chegado bem mais cedo que o normal. Observou a imagem com atenção. Aline andava de um lado para o outro, focada, limpava com capricho. Dava para ver que ela não enrolava em nada. Passou mais uns minutos vendo até que ela apareceu na estante da sala lateral, onde ele deixava alguns quadros antigos pendurados. Ricardo bebeu mais um gole de café, distraído, até que viu o momento exato em que ela subia na escadinha de alumínio. E então, o quadro despencou. O barulho do vidro quebrando nem dava para ouvir pelo vídeo, mas a imagem foi clara. Ele viu o quadro cair. Viu Aline se virar num susto. Viu o pânico tomar conta do rosto dela. Ela se agachou, tentou juntar os pedaços com muito cuidado. Dava para ver o desespero só pelos gestos dela. Parecia que o coração dela estava correndo mais que as mãos. Ricardo ficou olhando para o vídeo por alguns segundos, sem saber o que pensar. Deu pausa, voltou, assistiu de novo. Mais uma vez. O café ficou esquecido na mesa. Ele apertava os olhos como se quisesse encontrar alguma explicação que fizesse aquilo parecer menos absurdo. Era um quadro caro, uma peça rara que ele tinha, comprado num leilão só para pendurar ali, como símbolo de status. Custava caro, muito caro. Não era só um objeto, era quase uma assinatura dele naquele ambiente. Sentiu um calor subir pelo pescoço, levantou da cadeira, andou em círculos. Tentou não exagerar, mas estava furioso. Como que alguém, mesmo sem querer, derruba uma coisa daquelas e não fala nada? O que mais ela poderia ter escondido? Será que ela fazia isso com frequência? Será que outras coisas tinham sumido e ele nem tinha notado? Voltou para o monitor, colocou outro vídeo. Viu Aline andando pela sala, limpando como sempre fazia. Não parecia ter malícia, mas ele já não conseguia ver da mesma forma. Aquela imagem dela tentando colar os pedaços com fita, como se nada tivesse acontecido, o deixava ainda mais irritado. Pegou o telefone, olhou a ficha de funcionários e achou o número dela. Ia ligar. Ia resolver isso na hora. Mas antes de discar, hesitou. Sentou de novo. Abaixou o volume da televisão que estava ligada na parede, mas não estava prestando atenção. Mexia no telefone como se aquilo fosse explodir na mão dele. Ficou uns minutos assim, só encarando o número. Até que tomou coragem. Apertou o botão de chamada. Do outro lado da linha, o toque chamou 2 vezes, 3, e então uma vozinha atendeu. Bem fraquinha, alô? Ricardo ficou sem entender por um segundo. Não era Aline, era uma criança. Uma menina. Alô? Quem tá falando? Ele perguntou ainda meio confuso. A menininha respondeu com uma voz baixa e meio tremida. Moço, é o senhor do trabalho da minha mãe? Ricardo se endireitou na cadeira. Sim, eu sou o patrão da Aline. Ela tá aí? A resposta veio com um silêncio. Antes, ela foi comprar pão. Mas se for para demitir ela, por favor, não faz isso não. Senão a gente não vai ter o que comer hoje. Ricardo congelou. A voz era tão sincera, tão crua, que fez ele engolir seco.
Era uma menininha. Devia ter no máximo 6 anos. E aquela frase simples bateu nele como um soco. Não era só sobre o quadro. Não era só sobre uma funcionária que cometeu um erro. Era sobre uma mãe tentando manter a casa de pé. Ele ficou sem saber o que responder. A boca aberta, o telefone na orelha, mas nenhuma palavra saía. Do outro lado, silêncio. A menininha achava que tinha falado demais. Oi, moço, tá aí ainda? Ricardo pigarreou. Tô sim, Como é seu nome, pequena? Sofia. Eu sou a Sofia. Tá bom, Sofia. Pode ficar tranquila, tá? Eu só queria falar com sua mãe depois, mas não é nada de ruim. Você pode avisar ela quando ela voltar? A menininha respondeu com um suspiro aliviado. Tá bom, moço. Obrigada. Ele desligou devagar. Ficou um tempo encarando o celular. As palavras da menina rodavam na cabeça dele como se tivessem sido gravadas. Senão a gente não vai ter o que comer hoje. Essa frase ficou martelando. Repetiu como um eco. O quadro ainda estava destruído. O prejuízo era real. Mas, pela primeira vez, Ricardo começou a pensar que talvez, só talvez, aquilo não fosse a coisa mais importante naquela manhã. Aline chegou em casa com o pão na sacola e o pensamento bem longe. Tinha deixado Sofia sozinha por uns 15 minutos, só para correr até a padaria da esquina. O dinheiro estava contado, mas ela conseguiu pegar um pãozinho doce para a filha, que adorava. O dia mal tinha começado, e o peso da noite anterior ainda grudava no peito dela. Dormiu mal, sonhou com estilhaços de vidro e acordou suando frio. O medo de perder o emprego era real. Mas o que ela podia fazer? Não tinha coragem de contar o que aconteceu. Tentou pensar em outra coisa, mas era impossível. Entrou em casa e logo ouviu a voz da filha. Mãe, o moço do seu trabalho ligou aqui. Aline parou no meio da cozinha, com o pacote ainda na mão. Sentiu o estômago virar. Que moço? O da empresa? Mãe, o que te dá os cheques? Eu falei com ele. Disse para ele não brigar com você. Ela foi se aproximando, sentindo o coração bater mais forte. Você atendeu o telefone? O que ele falou? Disse que queria falar com você, só isso. Mas eu pedi para ele não demitir você. Falei que a gente precisa do seu trabalho para comer. Aline ficou em silêncio. Ficou parada olhando a filha, tentando digerir aquilo. A menina tinha falado mesmo isso? A voz dela era suave, mas tinha um peso enorme. Era como se tivesse pegado toda a responsabilidade do mundo e colocado no colo. Sofia olhava para a mãe com um medo no olho que ela nunca tinha visto antes. Eu fiz errado? Perguntou a menina baixinho. Aline balançou a cabeça e puxou a filha para um abraço. Claro que não, meu amor. Você só falou a verdade. Ela sentou no sofá e ficou ali abraçada com a filha no colo, tentando entender o que viria depois. Sabia que o chefe dela não era muito de conversa. Era direto e sério. Mas o fato de ele ter ligado para casa e ainda ter falado com a filha dela deixava tudo mais estranho. O que ele pensava agora? Será que tinha se emocionado? Será que achou ela irresponsável por deixar a filha atender? Na cabeça de Aline, um monte de perguntas, mas nenhuma resposta. Enquanto isso no escritório, Ricardo estava diferente. Ele não era o tipo de cara que se deixava levar por emoção. Costumava ser prático, resolver tudo no ato. Mas aquela ligação com a menininha tinha mexido com ele. E não era só porque ela era fofa. Era porque tinha falado com tanta sinceridade que desmontou qualquer plano de punição que ele tinha pensado. Sentado na cadeira giratória, ele olhava pela janela, meio perdido. O sol já batia forte, refletindo nos prédios ao redor. Ele estava com o celular na mão, rolando a lista de contatos sem saber direito o que fazer. Tinha coisa demais para resolver, negócios importantes, reuniões. Mas algo dentro dele não deixava seguir. Tinha um nó. Aquela vozinha continuava ecoando na cabeça dele. Moço, por favor, não demite minha mãe. Foi aí que ele decidiu fazer algo que normalmente não faria. Pegou o telefone de novo e ligou para a recepção. Me arruma um horário com a faxineira. Aline, quero que ela venha até minha sala hoje. A moça do atendimento até engasgou, mas anotou. Ele não disse mais nada.
Só desligou. Não sabia exatamente o que ia falar quando ela chegasse. Não tinha mais raiva, mas também não sabia se dava para simplesmente fingir que nada aconteceu. O quadro quebrado ainda era um prejuízo, mas o que mais pesava agora era outra coisa. Aquela ligação tinha virado a chave. Aline, no fim da tarde, recebeu uma mensagem da recepção do prédio pedindo para ela comparecer no escritório principal de Ricardo no dia seguinte. O coração dela disparou. Ficou tentando adivinhar se aquilo era bom ou ruim. Imaginou 1000 cenários, desde ele entregando a demissão até ele chamando para brigar. Dormiu quase nada naquela noite. Sofia, vendo a mãe tão agoniada, tentou animar. Disse que ia dar tudo certo, que o moço parecia legal. Mas Aline sabia que o mundo não era feito de sorte. Era feito de esforço, e às vezes nem isso bastava. No dia seguinte, quando se arrumou, vestiu o uniforme com mais cuidado, prendeu o cabelo, passou perfume barato, ajeitou a barra da calça. Queria parecer o mais profissional possível. Quando chegou ao escritório, subiu pelo elevador com as pernas tremendo. Os números iam subindo devagar e ela tentava respirar fundo. Ao sair, foi direto para a recepção. A moça apontou a sala de vidro no fundo do corredor. Ele tá te esperando lá dentro. Aline agradeceu com a voz baixa e seguiu andando devagar. Cada passo parecia mais pesado. Parou na porta, respirou fundo e bateu. Ricardo olhou para cima e disse, com a voz mais calma do que ela imaginava: "Pode entrar. Fecha a porta, por favor." Ela entrou. E ali, com o olhar sério do chefe e o coração disparado, começou a conversa que ela nunca imaginou que teria. Aline entrou na sala devagar, com o coração quase saindo pela boca. As mãos estavam frias, suando. Ela tentou manter a postura, mas o medo de ser demitida ali, cara a cara, dava vontade de sair correndo. Ricardo estava sentado atrás da mesa enorme, olhando direto para ela. Não parecia bravo, mas também não parecia tranquilo. Era difícil saber o que esperar. Ela ficou em pé esperando ele dizer alguma coisa. Mas ele demorou alguns segundos. Olhou para ela de cima a baixo, como se estivesse tentando entender quem era aquela mulher ali na frente dele. Depois soltou um suspiro leve e apontou para a cadeira. "Pode sentar." Aline se sentou na beirada da cadeira sem encostar nas costas, toda rígida. Sentia que qualquer movimento em falso podia piorar tudo. O silêncio entre os dois parecia infinito. Até que ele falou. "Você sabe por que eu te chamei aqui?" Ela engoliu seco e fez que sim com a cabeça. Mas quando tentou explicar, a voz saiu baixa. Foi por causa do quadro, né?" Ricardo confirmou com um gesto, mas não parecia bravo. Pegou um papel na mesa e ficou mexendo com ele enquanto falava. "Eu vi o vídeo da câmera, vi tudo. Vi quando caiu, vi você tentando arrumar, vi o desespero no seu rosto e depois vi você indo embora." Sem dizer nada, Aline abaixou os olhos com vergonha. As palavras dela ficaram presas na garganta. Só depois de respirar fundo conseguiu responder. "Eu não sabia o que fazer, fiquei com medo. Eu achei que ia perder o emprego. Foi um acidente, eu juro. Eu sei que foi. Não tô duvidando disso." O jeito que ele falou aquilo pegou ela de surpresa. Ela esperava grito, cobrança, talvez até que ele jogasse a conta do quadro no colo dela. Mas não. Ele parecia calmo. A expressão dele era diferente. Não era fria, nem impaciente. Tinha algo ali que ela não conseguia explicar. Aline ficou em silêncio, olhando para a mão dela no colo. Então Ricardo falou de novo, mais devagar. "Ontem eu liguei para sua casa, e quem atendeu foi sua filha." Na hora que ele disse aquilo, o coração dela quase parou. Ela levantou os olhos assustada. "Ela falou alguma besteira?" "Desculpa, ela não devia ter mexido no telefone." Ricardo levantou a mão, como quem diz, "Calma, não. Ela falou algo que mexeu comigo. Disse para eu não te demitir. Disse que vocês não teriam o que comer se você perdesse esse emprego." Aline sentiu um nó na garganta. As palavras de Sofia agora estavam voltando como um soco no estômago. Ela não imaginava que a filha tinha sido tão direta. Era uma verdade dura demais para sair da boca de uma criança. E mesmo assim, tinha saído.
Ricardo ficou olhando para ela, esperando alguma reação. Mas Aline só conseguiu balançar a cabeça devagar. Desculpa. A gente tá passando por um momento difícil. Faz tempo já. Eu tento proteger ela, mas às vezes não dá. Eu não queria que ela dissesse isso pro senhor. Ele apoiou os braços na mesa, se inclinando um pouco para frente. Você é viúva, né? Sou. Meu marido morreu há 2 anos, acidente de moto. Desde então sou só eu e a Sofia. Não tenho mais ninguém da família por perto. Só a gente 2. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou da cadeira e começou a andar devagar pela sala. Parou na frente da janela, olhando para a cidade. Aline ficou só observando, sem entender direito o que estava acontecendo. Esperava tudo, menos aquilo. Você limpa esse escritório como se fosse sua casa. Já percebi. Nunca recebi uma reclamação sobre seu trabalho. E eu sou bem chato com essas coisas. Ela ficou vermelha, sem saber o que responder. Nunca tinha imaginado que ele prestasse atenção nesse tipo de coisa. Aí ele se virou e encarou ela de novo. Mas olha, o quadro era importante. Não vou mentir, era caro. Mas não vale mais que o esforço de alguém que está tentando sobreviver. A forma como você reagiu não foi certa. Você devia ter contado. Mas eu entendo o porquê não contou. Aline assentiu, bem devagar. Então, o que o senhor vai fazer? Ricardo andou até a mesa, pegou uma folha em branco e rabiscou algo com a caneta. Depois, largou a caneta e disse: nada. Você vai continuar no trabalho. Vai manter seu horário. Só quero que da próxima vez que acontecer qualquer coisa você fale comigo. Sem medo. Tá bom? Aline piscou algumas vezes, achando que tinha ouvido errado. Eu não tô demitida? Não. E mais. Seu pagamento vai ser adiantado esse mês. Eu sei que isso pode ajudar. Ela não conseguiu segurar. Os olhos encheram de lágrimas. Ela tentou disfarçar, limpou rapidinho com a mão, mas não teve jeito. Obrigada. De verdade. Eu não sei nem o que dizer, só continua fazendo o que você já faz. E cuida da sua filha. Isso é o mais importante. Aline levantou devagar, ainda surpresa. Quando saiu da sala, respirou fundo e só então percebeu que estava com as pernas bambas. A sensação era estranha, alívio e confusão ao mesmo tempo. Não era só por não ter sido demitida, era porque tinha sentido algo diferente naquele olhar de Ricardo. Alguma coisa tinha mudado, e ela não fazia ideia do que vinha pela frente. Naquele fim de tarde, o céu estava meio nublado e o vento soprava com cara de chuva. Aline saiu do prédio com o coração mais leve, mas a cabeça ainda cheia de pensamentos. O que Ricardo tinha feito por ela naquele dia não saía da cabeça. E não era só por ter mantido o emprego nem pelo adiantamento do salário. Era o jeito como ele olhou para ela. Pela primeira vez, alguém que estava lá em cima, no topo, tinha parado para escutar de verdade. Ela desceu a rua com passos mais lentos, como se o corpo ainda não acreditasse que estava tudo bem. E quando chegou em casa, encontrou Sofia sentadinha no chão da sala, desenhando com lápis de cor em cima de uma folha amassada. A menina levantou o rosto assim que ouviu a chave na porta. Mãe, ele te mandou embora? Aline ajoelhou na frente dela e abraçou forte. Não, meu amor, tá tudo bem. A menina sorriu e encostou o rostinho no ombro da mãe. Depois do jantar, enquanto Sofia dormia com o desenho na mão, Aline ficou sentada no sofá velho da sala, olhando para o teto e lembrando do que tinha sido a vida nos últimos anos. Era difícil lembrar de alguma fase em que tudo estivesse tranquilo, mas o que mais pesava mesmo era o vazio deixado por Rafael, o marido dela. Conheceu Rafael quando tinha 19. Ele era motoboy, vivia correndo para lá e para cá com mochila nas costas e capacete na mão. Não tinha muito estudo, mas tinha um sorriso que fazia ela esquecer dos problemas por uns segundos. Eles se gostaram de cara. 2 meses depois já moravam juntos num quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora que reclamava de tudo. Aline trabalhava em loja de roupas e ele fazia entrega o dia inteiro. Era uma vida apertada, mas tinha riso, tinha abraço, tinha sonho. Quando Aline engravidou, Rafael ficou nervoso no começo, mas depois se transformou.
Fez hora extra. Passou, a correr atrás de tudo. Até tentou arrumar um segundo emprego. Quando Sofia nasceu, foi ele quem chorou mais na maternidade. Mas a vida não dá aviso quando vem bater forte. Foi numa manhã qualquer. Rafael saiu para fazer entrega, deu um beijo, rápido em Aline, e disse que voltava para o almoço. Nunca mais voltou. Um caminhão fez uma curva errada numa esquina apertada. Rafael tentou desviar, mas não deu tempo. A moto voou, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio. Morreu na hora. Aline estava trocando fralda quando o telefone tocou. Primeiro, achou que fosse trote. Depois achou que era engano. Só caiu na real quando chegou no hospital e viu o corpo coberto com um lençol branco. Sofia ainda era um bebê, e o mundo dela desabou ali. O enterro foi simples. Não tinha seguro, não tinha reserva, não tinha parente ajudando. Aline ficou com uma criança no colo e a sensação de que estava sozinha no mundo. E estava mesmo. Passou semanas dormindo com a filha no peito, chorando baixo para não acordar ela. Teve que vender quase tudo que tinham em casa. Perdeu o aluguel, foi despejada. Morou um tempo na casa de uma amiga até conseguir arrumar emprego como faxineira. A empresa onde estava agora foi a primeira que deu chance sem exigir experiência. Ela topou qualquer horário, qualquer valor. Foi se virando, pegando bicos nos fins de semana, limpando casas no domingo. Cada moedinha era guardada como ouro. Comprava arroz e feijão na promoção. Às vezes só dava para comer um pão no café e outro no jantar. Mas nunca reclamou para ninguém. Tinha medo de parecer fraca, de parecer que não era capaz. Só desabafava quando estava sozinha ou com a cabeça no travesseiro. Às vezes falava com o retrato do Rafael como se ele ainda pudesse escutar. Você me deixou sozinha aqui, seu bobo. Mas eu vou dar conta, por mim e pela nossa filha. Voltar a lembrar de tudo aquilo agora, depois daquela conversa com Ricardo, era como abrir uma ferida que já tinha fechado só por cima. Aline respirou fundo e olhou de novo para a filha dormindo. Sofia tinha crescido. Rápido, era esperta, observadora. Sabia que a vida era difícil mesmo sem entender os detalhes. Nunca pedia brinquedo caro, nunca reclamava da comida. Era como se soubesse que a mãe estava fazendo tudo o que podia. Aline se levantou, pegou uma coberta fina e cobriu a menina. Depois se deitou no colchão ao lado, mas não conseguiu dormir logo. A cabeça estava cheia. Aquela sensação estranha continuava. Tinha algo diferente naquele patrão. Alguma coisa que ela ainda não entendia direito. Mas o que mais mexia era a lembrança de que, mesmo depois de tanta dor, ela ainda estava de pé. Aline sabia que não era mais a mesma mulher de antes. A perda, a luta, a solidão, tudo isso tinha deixado marcas, mas também tinha dado força. Uma força silenciosa que ninguém via, mas que segurava tudo em pé. Ela fechou os olhos e antes de dormir só teve um pensamento. Que a próxima manhã trouxesse paz, nem que fosse um pouquinho. Só isso já seria o suficiente. Na manhã seguinte, Aline acordou antes mesmo do despertador tocar. O corpo estava cansado, mas a cabeça já estava a mil. Não dormiu direito, ficou pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A conversa com Ricardo, o jeito que ele a tratou. Aquilo ainda parecia meio fora da realidade. Mas o que mais mexia com ela era a palavra que ele usou: confiança. Nunca tinha ouvido essa palavra sair da boca de um chefe. Normalmente era só cobrança, silêncio ou ordens secas. Mas daquela vez, foi diferente. E isso deixou tudo meio confuso. Aline levantou, arrumou a filha para a escola, esquentou um café com leite ralo e dividiu com Sofia o último pão francês do dia anterior. A menina estava animada, sorridente, como se sentisse que as coisas estavam melhorando. E talvez estivessem mesmo. Pelo menos por enquanto o emprego estava garantido. Chegou no trabalho no horário como sempre fazia. Cumprimentou os colegas com um sorriso tímido. Pegou o carrinho com os produtos de limpeza e foi direto para o andar dela. O coração ainda batia meio diferente quando passava pelo corredor da sala de Ricardo. Era impossível esquecer que ele sabia de tudo agora. Enquanto limpava os corredores, ficou lembrando do tom de voz dele,
da forma como ele falou da filha dela com respeito. Aquilo ficou grudado na memória. Não era só o que ele disse, era como ele disse. Um tom calmo, quase gentil. E isso mexia com Aline mais do que ela gostaria de admitir. Quando chegou perto da sala dele, o segurança entregou um envelope. Para você. O Dr. Ricardo pediu para deixar contigo. Aline pegou o envelope sem entender muito bem. Abriu devagar e leu o papel que tinha dentro. Era um comunicado assinado por ele mesmo, oficializando a permanência dela na empresa e confirmando o aumento no pagamento daquele mês. E mais, ele tinha escrito à mão uma linha simples no final. Confio no seu trabalho. Continue fazendo o que faz com essa dedicação. Ricardo. Aline sentiu um aperto no peito. Não era só um papel. Era respeito. Era reconhecimento. Era como se pela primeira vez alguém dissesse: eu tô vendo o que você faz. E aquilo bastou para ela ficar com os olhos marejados. Mas não tinha tempo para emoção. Ainda tinha muito chão para limpar. Passou a manhã toda trabalhando em silêncio, concentrada. O corpo se movia automático, mas a mente estava leve e diferente. Era como se aquele pedaço de papel tivesse dado a ela um novo fôlego. Uma segunda chance de fazer tudo dar certo. Uma nova página. Perto do meio-dia, enquanto limpava os vidros da recepção, foi chamada por uma das funcionárias do setor administrativo, Aline. O Dr. Ricardo pediu para te ver de novo. Agora, se possível. Ela largou o pano no balde, enxugou as mãos na calça e seguiu para o escritório. Bateu na porta, ele mandou entrar. Dessa vez, ele estava de pé, ao lado da estante onde o quadro tinha caído. Sabe o que eu percebi? Esse lugar aqui ficou mais limpo esses dias do que quando a gente contratava empresa terceirizada. Você cuida disso aqui como se fosse teu. Ela deu um meio sorriso, sem jeito. Eu só tento fazer o melhor, moço. É o que me resta. Ricardo cruzou os braços e olhou para ela com uma expressão séria, mas sem frieza. Você tem alguma formação? Aline pensou antes de responder. Só o ensino médio. Tive que parar tudo quando fiquei grávida. E depois que meu marido morreu, não tive mais tempo nem dinheiro para estudar. Ele ficou uns segundos em silêncio. Depois andou até a mesa, pegou um panfleto e entregou a ela. Isso aqui é de um curso técnico. Administração. À noite. A empresa tem parceria com essa escola. Se você quiser, posso conseguir uma vaga. E a empresa cobre a mensalidade. Aline travou. Olhou para o papel como se fosse algo impossível de acontecer. Você tá me oferecendo um curso? Tô. Se você quiser, é claro. Ela apertou o papel nas mãos. As palavras saíram com dificuldade. Eu nem sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só continua sendo essa mulher que faz tudo com verdade. Você tem potencial para crescer. Só precisa de oportunidade. Aline saiu da sala com o papel no peito, como se fosse um bilhete premiado. Nunca ninguém tinha apostado nela assim. Nunca ninguém tinha dito que ela podia ser mais do que era. Era a primeira vez que sentia que não estava só limpando o chão. Estava construindo algo. Ela passou o resto do dia com um sorriso bobo no rosto. Até os colegas notaram. E aí Aline ganhou na loteria? Mais ou menos, respondeu ela com um brilho no olhar. E, naquele momento, realmente parecia que sim, porque às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que enxergue o que a gente carrega por dentro. E Ricardo de algum jeito estava enxergando. A semana tinha sido puxada. Aline mal sentia os pés no fim do dia. A empresa estava cheia de compromissos, reunião atrás de reunião, e ela fazia o que podia para manter tudo limpo e organizado, mesmo com a correria. Mas no fundo ela estava diferente. Não era só cansaço físico. Era uma mistura de esperança com aquele friozinho no estômago que aparecia toda vez que pensava na conversa com Ricardo. O jeito dele falar, aquele curso técnico, o papel assinado, tudo isso tinha mexido com ela de um jeito que ela não sabia explicar. Na sexta-feira, quando terminou o turno e guardou o uniforme no armário, Aline estava com a cabeça cheia de coisa. Pegou a bolsa, desceu o elevador e foi até o saguão para assinar o ponto. Já ia sair quando o porteiro a chamou. Dona Aline,
O Dr. Ricardo deixou isso aqui para a senhora. Ela parou, surpresa. O porteiro entregou uma sacola média, embrulhada, em papel colorido. Parecia coisa de loja de brinquedo. Ela pegou o pacote sem saber se devia abrir ali mesmo. Olhou em volta, meio sem graça. Depois sorriu, agradeceu e foi embora com o coração acelerado. No ônibus, a sacola estava no colo dela e parecia pesar mais do que devia. Não era o peso do objeto, era o que aquilo representava. Nunca tinha ganhado nada do trabalho, muito menos do chefe. Quando chegou em casa, Sofia correu para a porta toda animada. Mãe, você trouxe comida? Trouxe sim. E mais uma coisa. A menina arregalou os olhos quando viu o embrulho. O que é isso? Aline se abaixou. Pôs a sacola no chão e deixou que a filha abrisse. Sofia rasgou o papel sem cerimônia. E lá dentro tinha uma boneca. Daquelas com cabelo grande, roupinha colorida, que vinha com uma escova e até sapatinho extra. Era o tipo de presente que Aline nunca tinha conseguido dar. Sempre dizia para a filha que brinquedo bom era aquele feito com tampa de garrafa, colher de pau, papelão. Sofia ficou muda por alguns segundos, segurando a boneca como se fosse feita de vidro. Depois olhou para a mãe com os olhos brilhando. Mãe, é para mim filha. Foi o moço lá do trabalho que mandou. O seu moço do telefone. O sorriso da menina foi tão grande que nem dava para explicar. Pulou no colo da mãe, abraçou forte. Depois correu para mostrar a boneca para o ursinho velho que dormia com ela todas as noites. Aline ficou ali, ajoelhada no chão, olhando a filha brincar como se tivesse ganhado o mundo. Aquilo apertou o coração, de um jeito bom e dolorido ao mesmo tempo. Era só uma boneca, mas para ela, significava muito mais. Na segunda-feira, Aline chegou no trabalho mais cedo que o normal. Queria agradecer, mas não sabia se devia procurar Ricardo direto ou esperar ele chamar. Ficou ali perto da copa, olhando para o corredor, esperando alguma oportunidade. Quase no fim da manhã viu ele passando. Estava no telefone falando de negócios como sempre. Mas quando viu Aline, fez um gesto rápido com a cabeça, chamando ela com o olhar. Ela foi. Ele terminou a ligação, encostou o celular na mesa e falou. Simples. Sua filha gostou? Ela sorriu, envergonhada. Gostou tanto que dormiu abraçada com a boneca. Eu queria agradecer. De verdade, a gente nunca teve dinheiro para isso. Ricardo mexeu nos papéis da mesa meio sem jeito, como se não soubesse reagir a tanto sentimento. Ela merecia. É só uma boneca, Aline. Mas pelo que ela falou comigo naquela ligação, sei que é uma criança, especial. Aline abaixou os olhos, tentando segurar a emoção. Era estranho. Ela estava acostumada com gente que só mandava, que ignorava. E ali estava ele, falando dela e da filha, como se fossem mais do que números. Se quiser, posso comprar outra. Quando ela enjoar dessa, ela riu tímida, capaz dela brincar com essa até casar. Ricardo sorriu também. Um sorriso sincero que durou poucos segundos, mas que deixou o ambiente menos frio. A conversa terminou ali com um "tenha um bom dia" e um aceno de cabeça. Mas para Aline, aquilo ficou martelando o resto do dia. O presente, o gesto, o sorriso dele. Parecia tudo simples, mas tinha algo diferente no ar. Não era só um patrão sendo gentil. Tinha alguma coisa além. E isso, mesmo sem ela querer, mexia com o coração de um jeito esquisito. Um jeito que ela não estava pronta para entender ainda. Na madrugada de quinta-feira, um barulho insistente acordou Aline no meio da noite. Morava em prédio simples, mas às vezes sentia barulhos vindos de fora. Dessa vez não parecia comum. Pegou o celular e foi até a janela. Ouviu um estrondo baixo, alguma coisa quebrando. Não era fácil entender o que acontecia, mas sabia que algo ruim estava acontecendo ali fora. Antes que pudesse pensar mais, o barulho parou. Ficou um tempo segurando a respiração, o coração batendo forte, sem saber se corria para olhar melhor ou se ficava ali sem se mexer. Só quando a sirene de um carro de segurança tocou do lado de fora é que ela relaxou. Meio. Dormiu de novo,
com os olhos abertos, pensando em como tudo estava fora do lugar, naqueles minutos de tensão. Na manhã seguinte, aquela sensação de insegurança seguiu com ela até o escritório. Enquanto arrumava os produtos de limpeza no carrinho, viu os seguranças conversando em tom sério perto da entrada. Perguntou baixinho: "Aconteceu alguma coisa?" Eles trocaram olhares e um deles avisou: "Tivemos um arrombamento aqui ontem à noite." Entraram pelo andar da diretoria. O coração dela apertou. Lembrou do quadro antigo, dos papéis espalhados, da sensação de risco que viu no vídeo. E aquilo tudo voltou numa fração de segundo. O medo, a culpa, o receio de que aquela invasão fosse maior do que um vidro quebrado. O segurança continuou. Eles levaram uns documentos e mexeram em algumas salas. Nada do setor de limpeza se alterou. Não precisa se preocupar com isso. Aline respirou fundo, tentando manter a calma. Não podia deixar o medo chegar até ele. Seguiu o trabalho normalmente, mas com os olhos mais atentos. Cada porta aberta, cada corredor parecia um risco. No escritório de Ricardo, encontrou estampado no rosto dele uma mistura de raiva contida e concentração. Parecia alguém antes de decisão importante. Aline ficou perto, em silêncio, só esperando instruções se precisasse limpar algo ou ajudar. Mas ele nem olhou para ela. Só ficou em pé, analisando o espaço. Papéis revirados em cima da mesa, gavetas semi-abertas, cadeira fora do lugar. Deu para ver também que o quadro que tinha sido trocado ou recolocado estava diferente. Talvez tinham levado o velho e deixado um substituto qualquer. Aline evitou olhar demais. Já tinha dado o que tinha que dar ali, mas agora era como se tudo tivesse se virado novamente. De repente, Ricardo se virou e chamou: "Aline, me ajuda aqui, por favor." Ela foi até ele, tirou o pano de microfibra do bolso do avental e estendeu sem questionar. "Limpa essa mesa e abre todas as janelas. Preciso que o lugar respire." Ela pegou o pano e começou a limpar rápido. Só tinha vontade de mostrar que podia ajudar, que estava lá se precisasse. Conforme passou o pano e abriu as janelas, sentiu o ar fresco entrar, misturado com o cheiro de cidade, de asfalto e de problema. Olhou para ele de canto. "Tudo bem, moço?" Ele respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo como se tentasse organizar os pensamentos. Ficou bem assustado. Ainda bem que não levaram nada muito importante. Mas vai ficar tudo revirado mais um pouco, até organizarem. Ela assentiu, firme no trabalho. Depois pegou uma vassoura, varreu todo o chão, removendo poeira, sujeira. Sentia que varria também um pouco da tensão do ambiente. Quando terminou, secou o chão no corredor, virou para ele e disse: "Está tudo limpinho." Ele olhou, respirou aliviado. "Obrigado, Aline." A voz dele era seca, mas tinha algum alívio. Ele não, era de sorrir, mas ela teve certeza de que ali tinha gratidão. Depois de abrir tudo, ele trouxe seu misturador de café e foi para a copa. Aline ficou lá, varrendo o chão. Cada vassourada era um passo a mais longe daquele caos da noite. E mesmo, sem perceber, respirava mais fácil conforme sentia tudo organizado. O resto do dia foi assim. Seguiu limpando e ajudando onde podia. De vez em quando ele passava por ela e dizia um obrigado discreto. Algumas pessoas cochichavam que tinham levado documentos importantes ou que era tentativa de roubo. Mas ninguém perguntava sobre ela, ninguém culpava. Era como se a atenção de todos tivesse virado para a sala dele, e ela tivesse sido reconhecida como parte da solução, não do problema. Quando terminou, pegou o carrinho e voltou para casa. No ônibus, lembrou da escuridão da madrugada, do medo, dentro de casa, da fragilidade que ela sentiu. Mas também pensou em como tinha encarado de frente, tinha ajudado e feito a diferença. Era mais um dia difícil, mas era mais um que ela venceu. Ao chegar em casa, Sofia veio correndo abraçar. E ela contou com voz cansada, mas firme: "Teve invasão no escritório hoje, mas eu limpei tudo." E o moço agradeceu. Sofia sorriu orgulhosa e disse: "Você é forte, mãe." Ela suspirou, cansada, mas com o peito cheio de orgulho. Era mais uma vitória silenciosa. E a vida continuava.
Aline nem percebia, mas enquanto a vida dela começava a dar um sinalzinho de melhora, tinha alguém ali, dentro, que não via tudo isso com bons olhos. O nome dela era Natália. Bonita, elegante, sempre com a roupa certa, maquiagem no ponto e um salto que batia firme no chão, avisando que ela estava chegando. Trabalhava com Ricardo há mais de 5 anos e conhecia o ritmo da empresa como ninguém. Era braço direito dele. Resolvia reuniões, organizava a agenda, cuidava da papelada mais pesada. Era vista por muitos como alguém indispensável ali dentro. Só que, por trás daquele sorrisinho educado, tinha uma pessoa acostumada a controlar tudo ao redor. E Natália era o tipo que gostava das coisas do jeito dela, limpas, diretas, sem surpresas. Quando Aline começou a ser mais notada por Ricardo, isso soou como uma surpresa ruim. Ela notou os primeiros sinais de mudança nas pequenas coisas. O jeito como Ricardo falava com Aline com mais calma. O tempo que ele passava observando a limpeza da sala. E, principalmente, o presente que mandou para a filha da faxineira. Aquilo, ela achou o fim da picada. Começou a observar mais. Passava pelo corredor do setor de limpeza de propósito. Cumprimentava a Aline com um sorriso educado. Mas os olhos eram frios. E quando Aline passava perto da sala dela, Natália nem disfarçava. Dava aquele olhar atravessado, como se estivesse sempre avaliando cada passo. Um dia, no fim da tarde, Natália entrou na sala de Ricardo com alguns papéis na mão. Sentou sem pedir permissão e foi direto ao ponto. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Diga. É sobre a funcionária da limpeza, Aline. O que tem ela? Você tem dado atenção demais para ela ultimamente. Queria entender por quê. Ricardo largou a caneta na mesa e olhou sério para Natália. E por que isso te incomoda? Ela fez cara de quem não queria parecer preocupada, mas a voz saiu seca. Só acho estranho. Ela é nova aqui, e já vi você se envolvendo, pessoalmente, em assuntos dela. Curso, presente para filha. Isso não é algo que você costuma fazer com ninguém. Ricardo respirou fundo e respondeu sem rodeios. Aline passou por situações difíceis. Eu vi potencial nela. Só tô dando uma chance. Natália cruzou os braços. Certo. Mas você sabe como isso pode ser interpretado pelos outros funcionários, né? Ele deu de ombros. Não me preocupo com interpretações. Me preocupo com o que é justo. Natália levantou sem dizer mais nada, mas por dentro estava pegando fogo. Não era só ciúmes, era medo de perder espaço. De repente, uma faxineira estava tendo mais abertura com o chefe do que ela, que passou anos ali sendo a número 1. Na semana seguinte, ela começou a agir com mais firmeza. Pegava detalhes dos relatórios, checava horários, observava os passos de Aline de longe. Um dia, pegou um documento esquecido na impressora e o levou direto para a sala de Ricardo. Esse relatório estava no meio das cópias de rotina. É de um dos contratos sigilosos. Pode ter sido erro da faxina ao mexer na papelada. Ricardo nem respondeu de imediato. Só olhou. Pegou o papel, agradeceu, mas percebeu o tom. Depois desse dia, Natália passou a falar mais vezes sobre a necessidade de manter a segurança da empresa e sempre citava o acesso de funcionários de setores menos treinados, como uma preocupação. Era uma forma velada de dizer que Aline não devia estar ali. Aline, por outro lado, começou a perceber o clima estranho. Sentia os olhares, as conversas parando quando ela passava, a tensão no ar. E claro, sentia que Natália não gostava dela, mas nunca entendeu o porquê. Nunca deram motivos uma para outra, mas o incômodo era claro. Um dia, enquanto limpava a sala de reuniões, viu de longe Natália e Ricardo discutindo. Não ouviu o que era, mas viu os gestos duros, a expressão fechada dela e a cara firme dele. Quando ele saiu da sala, passou por Aline e fez um gesto com a cabeça como quem diz, fique tranquila. Aquele pequeno gesto acalmou Aline, mas aumentou o incômodo de Natália, que assistiu tudo de longe. Para ela era o começo de uma guerra, que ela não estava disposta a perder. O domingo amanheceu ensolarado com aquele céu limpo que parecia até mentira. Aline acordou antes mesmo de o despertador tocar, com o coração batendo mais rápido do que o normal. Na cabeça dela,
1000 pensamentos, misturados, o que vestir, como se portar, o que dizer. Aquela não era uma manhã qualquer. Era o dia em que ela e Sofia iriam almoçar na casa de Ricardo. O próprio patrão tinha mandado o convite por mensagem. Simples, direto, educado. Mas para ela foi como se tivessem puxado o tapete do mundo. Ela ficou alguns minutos parada olhando para o celular, sem saber se respondia ou não. Mas respondeu, e agora estava ali no quarto apertado, tentando achar uma roupa que não parecesse nem simples demais nem exagerada. Vestiu uma calça jeans escura, blusa sem estampa, prendeu o cabelo e passou um batonzinho claro. Sofia estava toda animada, já de vestido rosa com lacinho no cabelo e sapatilha que usava só em dias especiais. Aline riu sozinha quando ouviu isso. A filha mal entendia o tamanho do que estava prestes a acontecer, mas ela entendia, e isso já era o suficiente para deixar as pernas bambas. Antes de sair, colocou o bolo dentro de uma sacola de papel simples. Era um bolo de fubá com goiabada que ela mesma tinha feito. Sabia que não era muito, mas era tudo o que podia levar. E foi com isso nas mãos e a filha se agarrada ao lado que ela pegou o ônibus que levava até o bairro nobre onde Ricardo morava. A portaria do condomínio era enorme. Tinha jardins, seguranças bem vestidos, carros caros estacionados. Aline quase voltou quando viu aquilo tudo. Sentiu que não pertencia àquele lugar. Mas respirou fundo, apertou a mão da filha e entrou. O porteiro já tinha os nomes delas na lista. Deu um sorriso e liberou a entrada. Pegaram o elevador e subiram. A porta do apartamento se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Ricardo estava ali, sem paletó, camisa dobrada nos braços, sorrindo com uma naturalidade que ela nunca tinha visto no escritório. Que bom que vocês vieram. Aline tentou sorrir, entregou o bolo e agradeceu o convite. Sofia, sem cerimônia, entrou logo, curiosa com tudo ao redor. A casa era linda, mas tinha um clima leve, com cheiro de comida fresca e janelas abertas deixando o vento entrar. Não era nada exagerado. Era simples e aconchegante. Tinha fotos de família, plantas, livros empilhados no canto da sala. A mesa estava posta com cuidado. Pratos brancos, copos de vidro e uma jarra de suco no centro. O almoço era arroz, salada, frango assado com legumes. Tudo preparado por ele mesmo, segundo disse, com um riso meio tímido. Aline ficou sem graça de sentar na mesa, mas Ricardo puxou a cadeira com gentileza. É só um almoço de domingo, Aline. Pode ficar tranquila. Aqui ninguém tá te julgando. Eles começaram a comer. Sofia falava sem parar, contando da escola, dos desenhos, da boneca nova que ganhou. Claro, a boneca que Ricardo tinha dado. Ele ouvia tudo com atenção, sorria, fazia perguntas. Aline, aos poucos, foi relaxando. O clima era leve, diferente de tudo que ela já tinha vivido com gente de cima. Depois do almoço, tomaram café na varanda. Ricardo perguntou sobre o curso técnico, se ela já tinha começado, se precisava de ajuda com o material. Aline respondeu que sim, que as aulas iam começar na semana seguinte e que estava animada. Ele prometeu enviar livros que tinha guardado e que podiam ajudar. Ela agradeceu mais uma vez. Enquanto isso, Sofia brincava com um gato preguiçoso que morava ali. O animal deitava no tapete e deixava a menina fazer carinho como se fosse da casa. E naquele momento, ela parecia ser mesmo. Aline olhou aquilo tudo e sentiu uma mistura estranha no peito. Era gratidão, mas também era medo. Medo de se acostumar com aquele tipo de gentileza. Ela sabia que a vida nem sempre era generosa assim, e sabia que não podia se deixar levar só pela leveza daquele dia. Antes de irem embora, Ricardo acompanhou as duas até o elevador. Sofia deu um abraço apertado nele, como se já fosse alguém da família. Aline hesitou, mas também estendeu a mão. Obrigada, de verdade. A gente nunca vai esquecer esse dia. Ricardo segurou a mão dela por alguns segundos e respondeu com sinceridade. Eu que agradeço. Foi ótimo ter vocês aqui. A porta se fechou e Aline desceu com o coração batendo. Diferente. Não sabia o que aquilo significava, mas sabia que de alguma forma tudo tinha mudado um pouco. E era só o começo. Aline estava varrendo o hall do 8º andar quando o celular no bolso do avental vibrou.
Era uma mensagem rápida de Ricardo. Se puder, termine mais cedo hoje. Quero te mostrar uma coisa. Levo você de carro. Não precisa se preocupar. Ela releu a mensagem umas 3 vezes. Não era comum ele mandar mensagem assim. Não era sobre trabalho. Era um convite de novo. E agora? Pensou em recusar, em inventar que tinha compromisso, mas a curiosidade falou mais alto. Respondeu apenas, ok, e tentou terminar tudo antes do horário. Quando desceu, ele já esperava no carro de camisa simples, com o ar de quem tinha largado o terno e o peso do escritório por algumas horas. Aline entrou no carro meio sem jeito. Colocou o cinto e perguntou para onde estavam indo. Você vai ver. Prometo que é tranquilo. O caminho foi longo. Saíram do centro e foram se afastando, passando por bairros mais antigos da cidade. Aline ficou observando tudo pela janela. Tinha ruas que ela nem sabia que existiam. Casas antigas, terrenos baldios, gente vendendo fruta na calçada. Em certo ponto, ela reconheceu uma das esquinas e soltou, surpresa. Aqui é perto de onde eu morava com o Rafael. Ricardo olhou de lado. Sério? Não sabia. Ela confirmou com a cabeça, o olhar preso na janela. Estava voltando, sem querer, para um pedaço de vida que doía lembrar. Logo depois, o carro parou em frente a um prédio simples, com pintura descascando e uma faixa escrita Projeto Semente. Aline olhou confusa. Aqui? Ricardo desligou o motor e saiu. Ela desceu atrás dele. Quero te mostrar esse lugar. Venho aqui desde que comecei a trabalhar com projetos sociais. Esse foi o primeiro que apoiei. Entraram juntos. Dentro do prédio, o clima era completamente diferente do lado de fora. Tinha cor nas paredes, cheiro de café coado, barulho de crianças brincando num pátio pequeno. Uma senhora de cabelos brancos e avental florido veio receber os dois. Ricardo, que bom te ver de novo. Ela abraçou ele com carinho de vó. Depois olhou para Aline, curiosa. E essa moça linda, uma amiga. Quis que ela conhecesse o projeto. Aline sorriu, sem graça, e seguiram pelo corredor até uma sala cheia de brinquedos usados, livros, papel colorido espalhado por mesas pequenas. Algumas crianças brincavam ali, outras desenhavam. Isso aqui é uma creche comunitária. Só atende mães que estão em situação complicada. Muitas são como você, Aline. Perderam o companheiro, ficaram com os filhos no colo e sem saída. Ela ficou parada ali, sentindo o coração apertar. As mães que passavam olhavam com olhares exaustos, mas vivos. Tinha uma energia de resistência ali dentro, de luta calada, de não desistir. Exatamente o que ela conhecia bem. Tem dias que a gente não consegue pagar nem a conta de luz. Mas nunca deixamos de abrir a porta, disse a senhora do avental. Aline só ouvia. Depois, Ricardo a levou até o fundo do prédio. Era um espaço aberto onde funcionava uma horta pequena. Algumas mulheres estavam lá, mexendo na terra, regando as plantas. Uma delas, ao ver Aline, disse sorrindo: "Você tem cara de quem já passou por isso aqui." Aline riu sem saber o que responder. Ricardo explicou: "Essa aqui é a Sandra. Ela era moradora de rua com 2 filhos. Hoje trabalha aqui, tem casa e ajuda outras mães." Sandra sorriu com orgulho. Aline sentiu uma coisa estranha subir no peito. Um misto de saudade, dor e esperança. Olhou tudo aquilo como se fosse ver uma parte do passado dela de fora com outro olhar. Na saída, Ricardo parou ao lado dela. "Eu vim aqui hoje por 2 motivos. 1, porque achei que você precisava ver isso. 2, porque queria te perguntar se você toparia dar uma mão aqui uma vez por semana. Ajudar outras mães. Contar sua história." Aline ficou parada, olhando para ele. "Você acha que eu tenho o que dizer?" "Claro que tem. Você é exemplo. E pode mudar mais vidas do que imagina." Ela não respondeu na hora. Ficou com aquilo na cabeça. Mas no fundo sabia que já estava dizendo sim. Mesmo que ainda não tivesse percebido, os dias seguintes passaram como vento. Aline ia trabalhar, fazia a limpeza, cuidava dos detalhes, sorria quando precisava. Mas, por dentro estava cheia de coisas que nem ela sabia explicar direito.
O convite de Ricardo, o almoço na casa dele, a visita ao projeto social, tudo tinha mexido com ela. E agora, mais do que nunca, ela não sabia o que pensar. Era estranho. Não era só gratidão. Não era só o alívio de ter um emprego seguro. Era outra coisa. Um sentimento que ela vinha tentando ignorar, mas que aparecia nos momentos mais aleatórios. Quando via ele passando pelo corredor, quando lembrava do jeito que ele falava com Sofia, quando sentia o cheiro do café dele vindo da sala ao lado. Ela nunca tinha se permitido pensar em alguém desde que Rafael morreu. O luto foi longo, silencioso. Não teve tempo nem espaço para pensar em romance. A prioridade sempre foi a filha, o aluguel, o básico. Não dava para sonhar com o que não cabia no orçamento ou no coração remendado. Só que agora, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela começava a se mover. E isso a deixava desconfortável. O pior é que ela não sabia se aquilo tudo era só coisa da cabeça dela. Vai que Ricardo era só gentil? Vai que ele era apenas um bom patrão, tentando ajudar alguém em dificuldade? Ela não podia se dar ao luxo de fantasiar, e mesmo assim bastava um gesto simples dele para que o coração dela acelerasse. Numa terça-feira qualquer, ela estava na copa, enchendo a garrafinha de água, quando ele entrou. Sozinho. Camisa dobrada nas mangas, celular no bolso. Ela deu um passo pro lado, deu bom dia. Ele respondeu com um sorriso de canto, aquele mesmo sorriso que parecia dizer mais do que devia. Aline, o curso já começou? Começa a segunda agora. Tô animada. E nervosa também. Você vai se sair bem. Tem cabeça, tem garra. É só manter o foco. Ela sorriu e agradeceu. Ficaram ali em pé por uns segundos, num silêncio leve, até que ele pegou 2 cafés, entregou um a ela sem perguntar, e se sentaram numa das mesas pequenas. Conversaram sobre coisas simples, trânsito, preço da gasolina, a chuva que vinha e ia. Mas o jeito como ele olhava nos olhos dela, o jeito como escutava, não era comum, e isso fazia a cabeça dela virar uma confusão. Naquela noite, já em casa, Aline ficou sentada na cama com a luz apagada, enquanto Sofia dormia. O ventilador fazia um barulho baixo, e ela tentava organizar os pensamentos. Tô confundindo as coisas. Era a pergunta que mais se repetia. Pensou em tudo que viveu, nas dores, nas perdas. Pensou em Rafael, se sentiu culpada só por estar sentindo algo novo. Mas também lembrou de como era antes. Como era bom ter alguém que escutava, que se importava, que via nela mais do que uma mulher cansada no fim do dia. E Ricardo estava fazendo isso. Talvez sem nem perceber, mas estava. O problema era outro agora. Ela não sabia se podia confiar nesse sentimento, não sabia se era recíproco. E pior, tinha medo de que isso atrapalhasse tudo. O emprego, a estabilidade, o respeito que construiu ali, dentro. Só de pensar que alguém como Natália podia perceber qualquer coisa fora do comum, ela já gelava. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, cruzou com Ricardo no estacionamento. Ele estava de saída, ela de entrada. Mas mesmo assim, ele parou, baixou o vidro do carro e falou: "Bom dia, Aline. Não esquece de me avisar se precisar de carona para a aula." Ela sorriu, fez que sim com a cabeça, mas quando ele acelerou e foi embora, o sorriso sumiu devagar, porque ali dentro ela sabia que estava sentindo algo que não devia, e não sabia como lidar com isso. Desde o almoço na casa de Ricardo, e principalmente depois da visita ao projeto social, Aline passou a ser notada de outro jeito ali dentro, não pelos outros faxineiros ou pela recepção, mas por quem trabalhava nos andares de cima, principalmente por Natália. Ela nunca disse nada diretamente, mas bastava olhar para ver que não estava gostando nada daquela aproximação entre Ricardo e Aline. A presença dela em reuniões internas, os elogios discretos que ele soltava quando falava do projeto, tudo isso parecia incomodar. Natália começou a andar pelos corredores com olhos mais atentos, expressão dura. Não falava com Aline se não fosse necessário. E quando falava, era sempre com aquela voz seca, sem uma gota de simpatia. O clima começou a pesar. Naquela semana,
Aline foi chamada para entregar um envelope com documentos na sala de Ricardo. Algo simples, apenas subir, deixar na mesa e voltar. Foi até lá, entregou o envelope ao secretário, que avisou que Ricardo estava numa reunião externa. Tudo certo. Aline voltou ao trabalho, pegou o carrinho de limpeza e seguiu para o próximo andar. Só que no dia seguinte algo estranho aconteceu. Ricardo apareceu no setor administrativo visivelmente irritado. Estava com o envelope na mão, o mesmo que Aline tinha deixado no dia anterior. Alguém viu quem mexeu nesses papéis? Esse documento que devia estar aqui desapareceu. Ele foi colocado errado ou sumiu. Isso é grave. Aline, que estava limpando uma das salas ali perto, escutou tudo. Sentiu um gelo na espinha. Será que era o envelope dela? Será que tinha feito alguma coisa errada sem querer? Minutos depois, foi chamada pela própria Natália. Aline, o senhor Ricardo quer te ver. Agora, ela subiu com as pernas bambas. Bateu. Na porta, entrou. Ricardo estava sério, segurando os papéis na mão. Natália estava ao lado. Esse envelope aqui foi entregue por você ontem, certo? Sim, senhor. Deixei com o rapaz da recepção do andar. Ele disse que ia pôr na mesa do senhor. Pois bem, esse documento aqui não está mais entre os papéis. Alguém mexeu ou tirou. Aline ficou sem ar por um segundo, mas eu só entreguei. Nem abri. Não teria motivo. Natália cortou com aquela voz de quem já tinha julgado tudo. Desculpe interromper, mas algumas câmeras não estavam funcionando ontem. E o envelope ficou sozinho por um tempo na mesa. Não estou acusando, claro, mas precisamos investigar. Aline sentiu o chão sumir. Ricardo olhou para ela por uns segundos. O olhar dele era sério, mas não tinha julgamento. Apenas dúvida. Aline não respondeu. Só disse com a voz embargada: se quiser olhar minha bolsa, meu armário, meu celular, pode olhar. Eu não peguei nada. Eu jamais faria isso. Ele fez que não com a cabeça. Não é necessário. Pode voltar ao trabalho. Ela saiu dali com o rosto quente, o coração acelerado. Sentia o olhar de Natália nas costas como uma faca. Tinha certeza de que aquilo não era coincidência. Alguém queria fazer ela cair. E sabia exatamente quem. Aline passou a noite inteira virando de um lado para o outro na cama. O corpo cansado pedia descanso, mas a cabeça não parava. Desde aquele encontro com Ricardo e Natália, uma sensação amarga não saía dela. Aquela dúvida no olhar de Ricardo, mesmo que rápida, machucou mais do que ela imaginava. Não era só medo de perder o emprego. Era a dor de ser colocada sob suspeita, como se tudo o que ela tivesse construído ali dentro pudesse ruir num estalo de dedo. No dia seguinte, chegou mais cedo no prédio. Não para limpar nada, mas para mostrar que estava ali, como sempre esteve. Com verdade. Passou pelos corredores sem olhar para os lados, evitando o julgamento no rosto dos outros. Parecia que todo mundo tinha ficado sabendo do sumiço do documento. A fofoca corria mais rápido que elevador naquele lugar. Ela estava trocando de roupa no vestiário quando recebeu um bilhete da recepção. Era simples. Ricardo quer falar com você. Sala 12. Agora. Aline respirou fundo. Lavou o rosto, amarrou o cabelo com mais firmeza e foi. Caminhou firme, sem abaixar a cabeça. Quando entrou na sala, Ricardo estava sozinho, em pé, encostado na janela. Não sorriu. Não convidou para sentar. Só virou de leve e perguntou: Aline, posso ser direto com você? Claro, respondeu ela, tentando manter a voz firme. O documento sumido ontem apareceu hoje de manhã. No andar de baixo, dentro de uma lixeira, do setor de limpeza. Amassado. Ela gelou. Aquilo era sério demais. E pior, estavam claramente tentando incriminá-la. Eu não coloquei nada em lixeira nenhuma. Eu nem sabia que tinha documento faltando. Eu entreguei tudo. Ele continuou olhando para ela, sem gritar, sem apontar o dedo. Mas o silêncio dele doía mais do que qualquer bronca. Preciso te perguntar isso, Aline. Você tem certeza que ninguém do seu setor pode ter feito isso? Alguém com acesso ao seu carrinho, ao seu armário? Ela arregalou os olhos, sentindo um nó na garganta. Meu carrinho fica trancado. E eu sou a única com a chave do armário.
A única coisa que eu posso garantir, de olhos fechados, é que eu não coloquei aquele papel lá. Nunca mexeria numa coisa que não é minha. Ricardo ficou quieto por alguns segundos. Depois disse: "O problema, Aline, é que isso se tornou assunto entre a diretoria. Estão me cobrando. E você sabe como as coisas funcionam aqui dentro. Uma pequena dúvida já vira motivo." Ela sentiu o rosto arder. Olhou para ele com os olhos marejados, mas não chorou. Só falou com firmeza: "Eu tenho uma filha para criar. Não posso me dar o luxo de errar. Tudo o que eu fiz até hoje aqui foi certo. Eu nunca pedi nada. Tudo o que aconteceu, o curso, a ajuda, o almoço, veio de você. E eu sou grata por tudo isso. Mas se você acha que eu sou capaz de uma coisa dessas, então me diz na cara." Ricardo pareceu desconcertado. Olhou para ela por alguns segundos como se repensasse cada palavra. "Não tô dizendo que acredito nisso, mas preciso entender o que aconteceu. Alguém armou isso. E infelizmente você é o nome mais fácil de colocar no meio." Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e deu um passo para trás. "Então tá, eu vou continuar trabalhando. Como sempre fiz. E se alguém quiser me derrubar, vai ter que me enfrentar de frente. Porque eu não vou sair daqui de cabeça baixa." Saiu da sala com o coração batendo no peito igual tambor. Desceu pelas escadas, em vez de pegar o elevador. Precisava pensar. Precisava esfriar. No fundo sentia que Ricardo não acreditava mesmo que ela tinha feito aquilo, mas a dúvida já tinha sido plantada. E o estrago, feito. O dia seguinte amanheceu com um silêncio diferente. Aline foi até o trabalho, mas já sabia que alguma coisa tinha mudado. Não havia aviso na porta. Ninguém disse nada oficialmente. Mas a forma como o pessoal olhava para ela dizia tudo. Não era ódio, era desconfiança. Aquele tipo de olhar que pesa, que segue os passos e julga sem precisar abrir a boca. Ela passou o rodo nos corredores. Limpou as mesas como sempre fazia. Organizou os banheiros, mas por dentro estava seca. Tudo doía, mas do lado de fora, ela tentava manter o mesmo jeito. E quanto mais tentava, mais cansada se sentia. Não tinha forças para explicar, nem para se justificar de novo. Depois daquele confronto com Ricardo, o silêncio entre eles ficou mais gelado do que ar-condicionado no máximo. No final da tarde, quando viu que a sala dele estava com a porta entreaberta, pensou em bater, mas não bateu. Seguiu em frente. Ele também não chamou. E assim foi o dia inteiro. Um evitando o outro como se aquele laço frágil que estavam construindo tivesse sido cortado de uma vez. No ônibus para casa, o barulho do motor misturava com os pensamentos dela. Sofia dormia no banco ao lado, cansada, da escola. Aline olhava pela janela e pensava: como tudo virou tão rápido? Como foi de um almoço cheio de carinho para uma suspeita sem prova? Era como se alguém tivesse puxado o tapete e ela estivesse de novo no mesmo lugar de antes. Sozinha, desconfiada de tudo, tentando se agarrar em qualquer migalha de esperança. Em casa, preparou o jantar em silêncio. Sofia percebeu o clima e ficou mais quietinha também. Durante a refeição, a menina perguntou: "Mãe, o moço do seu trabalho não falou mais com a gente por quê?" Aline respirou fundo, olhou para a filha e tentou sorrir. "Ah, ele deve estar ocupado, filha. Trabalha muito, né?" Mas dentro dela a resposta era outra. Era um buraco. Um vazio que se abriu e que ela não sabia como ia preencher. Nos dias seguintes ela continuou indo ao trabalho, mas agora no modo automático. Fazia o que precisava fazer, evitava contato com todo mundo, principalmente com Ricardo. E ele, por outro lado, também parecia diferente. Estava mais sério, mais calado, passava direto sem olhar nos olhos. Só falava o essencial, como se mesmo sem querer estivesse tentando manter distância. E isso começou a pesar de um jeito que Aline não esperava. Não era só tristeza. Era um vazio mesmo. Um buraco que nem o trabalho duro, nem a correria do dia a dia conseguiam tampar. Era como se tivesse perdido alguma coisa que nem chegou a ter de verdade. E isso doía mais ainda. Até Sofia começou a perceber. À noite perguntava: "Mãe, você tá triste?" Aline respondia com um: "Tô só cansada", mas sabia que
Era mentira. O que ela tinha era aquele tipo de dor que a gente não sabe onde nasceu, mas sente em tudo. No corpo, no pensamento, na saudade de algo que nem era dela. Durante um dos intervalos, sentada num canto do refeitório com um pão seco na mão, ela ouviu de longe duas funcionárias cochichando. Uma delas disse: "Dizem que aquela moça da faxina quase derrubou o chefe. Foi acusada de sumir com documento, acredita?" A outra respondeu: "É, mas ele gostava dela, né? Pelo menos é o que diziam." Depois disso, parece que nem olha mais na cara dela. Aline ficou ali sem mexer um músculo. Só ouvindo. Não reagiu. Não podia. Era como se todo mundo estivesse vivendo uma história paralela da vida dela, sem saber a verdade. E o pior, ela não tinha forças para explicar nada. Voltou para o corredor e continuou a limpeza. Esfregava o chão como se tentasse apagar o que as pessoas pensavam dela. Mas não dava. Porque o que mais doía era o silêncio de quem ela menos esperava. E esse silêncio era o pior tipo de vazio. O fim de semana chegou arrastado, e Aline mal conseguiu descansar. O peso dos últimos dias parecia grudado nas costas dela. Era aquele tipo de cansaço que não passava com sono. Era emocional. Toda vez que deitava, lembrava do olhar de Ricardo, do silêncio dele, da distância que veio depois da suspeita injusta. Sentia como se tivesse levado uma bronca muda. Não houve grito, não houve punição. Mas foi como se tivessem empurrado ela para longe de tudo que ela estava começando a construir. Sofia percebeu. A menina tinha uma sensibilidade que impressionava. Não fazia perguntas, mas olhava a mãe com um jeitinho de quem entendia tudo sem ouvir nada. Aline tentava esconder, sorria, brincava, fazia a comida preferida da filha, mas a tristeza transbordava nos pequenos gestos. Naquela tarde de domingo, depois do almoço, Aline foi lavar a louça, enquanto Sofia ficou desenhando na mesinha da sala. Depois de um tempo, a menina foi até o quarto e ficou lá em silêncio por um tempão. Quando voltou, estava com um envelope nas mãos. "Mãe, posso te pedir um favor?" "Claro, filha. O que foi? Você pode entregar isso pro moço do seu trabalho?" Aline pegou o envelope e olhou para ela confusa. "O que é isso? É uma carta que eu escrevi para ele. Mas não é brava, não. É só para dizer umas coisas que estão no meu coração." Aline não sabia se ria ou chorava. Abriu o envelope devagar e leu. "Oi, moço Ricardo. Eu sou a Sofia. Acho que o senhor lembra de mim. Aquele dia que eu falei com o senhor no telefone, eu estava com medo. Mas depois o senhor foi tão bom com a gente. A gente nunca foi na casa de ninguém chique. Aquele dia eu fiquei feliz e minha mãe também. A gente voltou para casa sorrindo no ônibus. Eu não sei o que aconteceu, mas minha mãe tá triste agora. Ela tá calada. Eu sei quando ela tá assim, mesmo quando ela tenta esconder. Ela não fala, mas eu sei. E acho que o senhor também sabe. Porque antes ela falava do senhor. Agora ela só fica quieta. E quando ela fica quieta, é porque alguma coisa machucou. Ela não fala nada mal do senhor. Ela só fica com os olhos parados, tipo quando chove e a gente não pode sair. Se o senhor não quiser mais falar com a gente, tudo bem. Mas eu queria dizer que a minha mãe é uma pessoa muito boa e que ela nunca faria nada de errado. Nunca. Ela é a pessoa mais honesta do mundo. Ela me ensinou a não mentir, a não pegar nada dos outros, a dividir o pouco que a gente tem. Então se alguém falou que ela fez alguma coisa errada, eu sei que é mentira. Desculpa se eu escrevi feio. Eu tô só falando o que sinto. Sofia." Aline ficou parada segurando o papel com as duas mãos. As palavras da filha eram tão sinceras que doíam. Respirou fundo, passou a mão no rosto e sentou no sofá. Não sabia se tinha coragem de entregar aquilo, mas sabia que era necessário. Sofia tinha falado o que ela mesma não conseguia. Na segunda-feira chegou no trabalho como sempre. Cumprimentou os colegas, pegou o carrinho de limpeza e começou a rotina. No fim da manhã, passou pela recepção do andar de Ricardo. Pensou e deixou o envelope ali, com a moça da portaria. "É para ele, mas por favor entrega quando ele estiver sozinho." A recepcionista acenou, guardou o envelope e Aline seguiu seu caminho. No fim do dia, quando já estava indo embora, recebeu uma mensagem.
Era dele. Só dizia: li a carta. Podemos conversar amanhã? Aline leu, releu e sentiu o coração disparar. Pela primeira vez em dias, o silêncio tinha sido quebrado. E tudo graças à coragem simples de uma menininha de 6 anos que decidiu falar a verdade no papel. Aline mal conseguiu dormir. Naquela noite, a mensagem de Ricardo, curta e direta, ficou martelando na cabeça dela o tempo inteiro. Li a carta. Podemos conversar amanhã? Só isso. Mas foi o suficiente para acordar algo dentro dela que andava adormecido desde aquele dia em que foi colocada contra a parede. Tinha medo, claro. Medo de se iludir. Medo de cair numa conversa fria. Mas também tinha esperança. E era essa esperança que não a deixou pegar no sono. No dia seguinte, acordou antes do despertador. Arrumou Sofia, preparou o café, saiu mais cedo. Quando chegou no prédio ainda não tinha muita gente. Começou a limpeza do jeito de sempre, mas o coração não estava ali. Estava lá em cima, na sala dele. Ela esperava que ele chamasse. E chamou. Por volta das 10, a recepcionista apareceu no corredor e disse com calma: Aline, o Sr. Ricardo pediu para você passar lá. Agora. Ela engoliu seco, tirou as luvas, ajeitou o cabelo, limpou a testa suada e subiu. Caminhou até a sala devagar, tentando controlar a respiração. Bateu na porta com delicadeza. Ele mandou entrar. Ricardo estava sentado à mesa, com a mesma expressão séria de sempre, mas os olhos pareciam menos frios. A carta de Sofia estava ali, dobrada ao lado do notebook. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa. Senta, por favor. Aline sentou. Ficou com as mãos no colo, evitando olhar direto. Esperou ele começar. Li a carta da sua filha umas 3 vezes. Ela tem um jeito sincero, um coração limpo, e me fez pensar muita coisa. Por isso pedi para você vir. Ela assentiu com a cabeça sem dizer nada. Só esperava. Ricardo respirou fundo, se recostou na cadeira e falou baixo: Aline. Eu descobri o que aconteceu com aquele documento. Ela travou. Ficou olhando para ele, sem piscar. Como assim? Ricardo pegou uma pasta fina e puxou de dentro uma impressão. Era uma imagem das câmeras de segurança de um dos corredores do andar inferior. Mesmo com a qualidade ruim, dava para reconhecer claramente Natália colocando algo dentro da lixeira. Ele virou a imagem para Aline ver. Isso foi recuperado ontem. As câmeras desse setor estavam em manutenção, mas a equipe de TI conseguiu restaurar parte das imagens. Ela levou a mão à boca. Ficou sem ar por alguns segundos. Era como se o peso que estava esmagando o peito dela tivesse sido arrancado de uma vez. Foi ela. Foi a Natália? Ricardo confirmou com um aceno lento. Sim. Ela colocou o documento lá e depois informou que ele tinha sumido. Inventou que alguém do setor de limpeza podia ter pego. Ela criou toda a situação. Aline balançou a cabeça devagar, tentando processar tudo. Mas, por quê? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: porque ela se incomodou com você, com sua presença, sua história, com o que estávamos construindo. Eu não queria acreditar, mas agora não tenho mais dúvidas. Já falei com o jurídico. Ela está sendo desligada da empresa hoje. Aline ficou olhando para ele, ainda sem saber o que dizer. Era como se tudo estivesse explodindo dentro dela. Medo, raiva, alívio, gratidão, tudo junto. Eu tentei me manter firme, mas doeu muito. Achei que você não confiava mais em mim. Ele encarou os olhos dela por alguns segundos. A voz dele saiu, mais baixa dessa vez. Eu errei em deixar a dúvida entrar. Eu devia ter te defendido de cara. Me perdoa por isso. Aline sentiu os olhos encherem, mas respirou fundo. Não queria chorar. Não ali. Não mais. Você não sabe o quanto isso mexeu comigo. Eu me vi voltando para a estaca zero. Me senti pequena de novo. Inútil. Você nunca foi pequena. Nunca. Quem faz o que você fez pela filha, quem se mantém de pé, depois de tudo, é grande. Eu que fui cego. Ficaram em silêncio por alguns segundos se olhando. Não tinha mais barulho, nem culpa no ar.
Só uma verdade que finalmente veio à tona, limpa, simples, dolorida, mas libertadora. Aline saiu dali com a cabeça erguida. Pela primeira vez em dias, com o coração em paz, Aline não desceu pelo elevador. Quis pegar as escadas. Cada degrau era como um respiro, depois de semanas sufocada. Desceu devagar, em silêncio, sentindo o peso saindo das costas. A imagem de Natália jogando o documento no lixo rodava na cabeça dela. Era real. Estava provado. Ela não precisava mais se defender de nada. E pela primeira vez, sentiu que podia andar pelo prédio de cabeça erguida, sem medo de olhares, sem precisar provar que era digna de estar ali. Mas o que mais mexia nela não era só o fim da desconfiança. Era a forma como Ricardo tinha olhado para ela. A voz dele quando pediu desculpas. Aquilo tinha atravessado mais fundo do que qualquer palavra dura dos dias anteriores. Na hora do almoço, Aline se sentou num canto mais vazio da lanchonete da empresa. Não queria conversar com ninguém. Queria silêncio. Precisava digerir tudo aquilo sozinha. Mas minutos depois, Ricardo apareceu. Sem terno, sem pasta, só com o celular na mão e um café na outra. Ele parou em pé ao lado da mesa dela. "Posso sentar?" Aline fez que sim com a cabeça. Ele puxou a cadeira e sentou de frente para ela. Ficaram um tempo em silêncio. Nenhum dos dois sabia direito como começar de novo, sem parecer que estavam voltando ao mesmo ponto. Até que ele falou: "Sei que já disse lá em cima, mas queria reforçar aqui." "Me desculpa, Aline." Ela olhou para ele, os olhos sérios, mas sem raiva. "Você não precisou levantar a voz para me machucar. Só o silêncio já fez o estrago. Eu sei. E é isso que mais me incomoda. Ter deixado isso acontecer." Ela ficou olhando para a bandeja onde comia arroz e ovo. Depois soltou. "Quando você começou a confiar em mim, eu me senti diferente. Como se, finalmente, alguém tivesse visto quem eu sou de verdade. Mas aí veio tudo aquilo. E eu me senti invisível de novo. Como se todo o esforço não valesse nada." Ricardo ouviu tudo em silêncio. Ele não cortava, não tentava justificar. Só escutava, com o rosto firme e o olhar direto. Aí, depois, veio a carta da Sofia. E eu percebi o quanto deixei que o sistema falasse mais alto do que minha intuição. Eu tinha que ter confiado em você desde o início. Aline respirou fundo, apoiou os braços na mesa. "Eu nunca pedi nada, Ricardo. Nem atenção, nem bondade. Só queria poder fazer meu trabalho sem ser julgada por quem sou ou de onde vim. E você faz. Como ninguém." Ficaram em silêncio de novo. O barulho da lanchonete ao redor preenchia o espaço entre eles, mas naquele canto parecia que nada mais importava. Ele tomou um gole do café, olhou para ela e falou baixo: "Se você quiser, a gente pode recomeçar." Não como se nada tivesse acontecido, mas como alguém que aprendeu com tudo isso. Ela pensou por alguns segundos. Depois soltou um sorriso leve, mas verdadeiro. Recomeçar. "Gosto dessa palavra." "Eu também," disse ele. Aline terminou de comer, pegou a bandeja e se levantou. Antes de sair, virou para ele e disse: "Obrigada por ouvir. E por falar. Nem todo mundo tem coragem de pedir desculpa." Ele respondeu com um aceno de cabeça. Ela foi embora, mas algo ficou ali. Uma ponte. Um espaço novo, limpo, onde talvez algo diferente pudesse nascer. Não era perdão forçado. Não era desculpa vazia. Era um começo. De verdade. Depois daquela conversa na lanchonete, Aline sentiu como se o ar ao redor tivesse mudado. Não era mais pesado. Era leve. Era como se alguém tivesse aberto uma janela, depois de dias com tudo trancado por dentro. Ela voltou para o trabalho diferente. Ainda calada, ainda centrada, mas com o coração mais tranquilo. E principalmente, com algo que ela não sentia fazia tempo. Perspectiva. Naquela mesma semana, Ricardo pediu que ela passasse na sala dele no fim do expediente. Não era comum ele fazer isso sem explicar o motivo. Mas agora, Aline não sentia mais o mesmo medo de antes. Estava pronta, fosse para uma conversa simples ou para uma proposta inesperada.
Ela entrou na sala com o uniforme de sempre, o rosto um pouco suado, mas os olhos firmes. Ele estava terminando uma ligação e, quando desligou, apontou para a cadeira com um gesto. Senta aqui, por favor. Aline sentou. Ele abriu uma gaveta e puxou uma pasta fina, colocou sobre a mesa e a empurrou na direção dela. Quero te mostrar uma coisa. Ela abriu devagar. Dentro da pasta havia alguns papéis, fotos impressas, anotações feitas à mão. Eram plantas de um terreno, esboços de uma casa simples, espaços com rascunhos de brinquedos e salas de atividades. O que é isso? Perguntou, curiosa. É o rascunho de um projeto que eu venho adiando há anos. Uma creche comunitária, mas diferente daquela do projeto Semente. Essa aqui seria num bairro com mais estrutura, só que com vagas gratuitas. Voltada para mãe solo, para quem não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Aline olhou cada página com mais atenção. O coração começou a bater mais forte. Era como se estivesse vendo o que sempre sonhou desenhado no papel. Eu quero que você me ajude a tirar isso do papel. Não só ajudando na limpeza ou como voluntária. Quero você como parte do projeto. Diretamente, planejando junto. Ela levantou os olhos para ele, surpresa. Você. Porque você conhece essa realidade de dentro. Sabe o que funciona, o que não funciona. Já viveu no lugar de muitas dessas mulheres. E, acima de tudo, tem um coração que não desistiu mesmo quando tudo dizia para fazer isso. Aline demorou para responder. Ficou olhando o papel como se precisasse confirmar que aquilo era real. Depois falou baixo. Mas eu não tenho formação para isso. Não tenho curso, diploma. Ricardo sorriu de leve. Tenho o mais importante. Vivência. E a parte técnica a gente vai cuidar juntos. Você tá no curso, tá aprendendo. E eu tô disposto a bancar a parte que falta. Aposto em você. Ela respirou, fundo, passou a mão no rosto. Eu nunca me imaginei fazendo parte de algo assim. Mas ao mesmo tempo, parece que sempre sonhei com isso sem saber como nomear. Então é hora de dar nome, Aline. Ela fechou a pasta e abraçou contra o peito. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Era muito para processar, mas tudo fazia sentido. Quando saíram da sala, já era noite. O prédio estava quase vazio. Ricardo desceu junto com ela em silêncio. No saguão, antes de se despedirem, ele falou: Vamos construir isso juntos, passo a passo. Sem pressa, mas com verdade. Aline sorriu com os olhos brilhando. É o começo de algo grande. Eu sinto isso. E naquele momento ela não era mais só a faxineira esforçada. Era uma mulher que estava prestes a transformar a própria história, e com ela a de muita gente. As semanas passaram devagar, mas cheias de coisa nova. Aline não era mais só aquela mulher que empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores. Agora, além de seguir trabalhando como sempre, ela também se encontrava com Ricardo 2 vezes por semana para discutir os detalhes do novo projeto da creche. Eram encontros simples em salas pequenas com papéis rabiscados, planilhas abertas no notebook e muito "e se a gente fizesse assim?", vindo dos dois lados. Ela nunca imaginou estar naquele tipo de conversa. No começo até se sentia deslocada, meio travada, com medo de falar bobagem, mas Ricardo deixava o ambiente leve. Fazia perguntas, ouvia de verdade, anotava tudo o que ela dizia. Aos poucos, Aline foi pegando confiança. Começou a sugerir ideias com mais firmeza. Passou a acreditar que sabia sim do que estava falando, e isso foi mudando ela por dentro. Só que, junto com os encontros do projeto, outras coisas começaram a acontecer também. Coisas mais sutis, mais difíceis de controlar. Ricardo passou a ficar mais presente. Não só nas reuniões. Às vezes, aparecia na copa só para tomar café junto com ela. Outras vezes mandava mensagem perguntando como estava o curso, se precisava de carona, se Sofia estava bem. Ele virou um tipo de presença constante, não sufocante, mas firme. Um apoio silencioso que, aos poucos, foi virando algo a mais. Aline sentia isso, mesmo que tentasse fingir que não. Cada vez que ele a olhava com aquele jeito calmo, cada vez que sorria quando ela falava do futuro da creche, algo nela balançava.
Um sentimento bom, mas assustador. Porque não era só carinho. Era desejo de proximidade. Era vontade de continuar vendo ele, mesmo fora do escritório. Era aquele tipo de coisa que ela achava que nunca mais ia sentir depois de tudo que viveu. Um dia depois de uma dessas reuniões sobre o projeto, Ricardo se ofereceu para levá-la até em casa. Já era tarde. Aline estava sem ônibus e ele insistiu. No caminho, a conversa foi diferente. Não falaram de planilhas nem de prazos. Falaram da infância, de música, de comida que lembrava a avó. Ele contou que perdeu a mãe cedo, que foi criado pelo pai e que, mesmo com dinheiro, cresceu sentindo falta de coisas simples. Aline ouviu tudo com atenção. Pela primeira vez, viu um lado dele que não conhecia. Um Ricardo mais leve, mais humano. Quando chegaram na frente do prédio simples onde ela morava, ele ficou com a mão no volante por alguns segundos, olhando pro nada. Você sabia que, desde que te conheci, eu venho me perguntando como alguém pode ser tão forte e tão doce ao mesmo tempo? Ela sorriu sem graça. Eu não sou doce. Sou prática. Aprendi a ser assim. Mesmo assim, você tem um jeito de falar que acalma. Até quando tá brava. Ela riu, abaixou os olhos. Ricardo, eu não sei onde tudo isso vai dar. A gente vem se aproximando, eu sinto. Mas eu tenho medo. Eu não quero confundir as coisas, nem perder o pouco que construí. Ele olhou para ela com calma. Você não vai perder nada, e eu também não quero apressar nada. Só queria que você soubesse o que eu sinto, porque esconder não dá mais. Aline assentiu. Não disse eu também, mas ele viu nos olhos dela que não precisava dizer. Nos dias que seguiram, os encontros continuaram, mas com um brilho diferente no ar. A troca de olhares era mais demorada, os sorrisos mais largos, a conexão mais visível. Sofia, esperta como sempre, sacou tudo sem ninguém precisar contar. Mãe, o moço gosta de você, né? Aline se fez de desentendida. Que moço? O moço que te dá carona, que manda mensagem, que gosta do seu bolo de fubá. Ela riu. A gente tá só trabalhando junto, filha. Mas o coração dela sabia que era muito mais do que isso. E cada dia que passava, esse laço só ficava mais forte. Faltava uma semana pro aniversário da Sofia, e a Aline já estava com o coração apertado. A menina ia fazer 7 anos e, como sempre, ela queria fazer alguma coisa. Mesmo que simples. Só que esse ano a grana estava ainda mais curta. O curso técnico, as passagens, o leite, o arroz, tudo apertado. E para piorar, o trabalho extra que Aline fazia nos fins de semana tinha sido cancelado de última hora. Ela ficou pensando dias inteiros como poderia dar um jeito. Não precisava de festa grande, nem de bolo caro. Mas Aline queria pelo menos ver a filha sorrindo com um bolinho na mesa e uma vela acesa. Era só isso. Só aquele momento para guardar no coração. Porque ela sabia o quanto aqueles pequenos gestos faziam diferença. Ricardo notou alguma coisa. Ela andava mais pensativa, mais calada, continuava dedicada, presente nos encontros sobre o projeto da creche, mas os olhos dela estavam diferentes. Na quinta-feira, depois de uma reunião, ele perguntou: aconteceu alguma coisa? Aline hesitou, depois respondeu, tentando parecer tranquila. Nada. Demais. É que sábado é aniversário da Sofia, e eu ainda não sei o que vou fazer, mas tudo bem. A gente vai dar um jeito. Ricardo só assentiu com a cabeça. Não disse nada, mas anotou a data na agenda mental. No sábado de manhã, Aline acordou cedo e foi até a padaria do bairro. Comprou um bolo pequeno de chocolate, daqueles prontos que já vêm com a cobertura e granulado por cima. Pegou um refrigerante pequeno e umas balinhas coloridas. Era tudo o que dava para fazer. Sofia acordou rindo, já feliz só de ver o clima diferente. Mãe, hoje eu posso usar aquele vestido. Amarelo? Pode, filha. Hoje é seu dia. Aline ajeitou o cabelo da menina, preparou a mesa com o pouco que tinha e deixou tudo com jeitinho de festa. Quando deu 11 da manhã, bateram na porta. Ela achou que fosse alguma vizinha, mas ao abrir, se deparou com Ricardo, parado no corredor com um pacote embrulhado em papel brilhante numa mão e um saquinho com docinhos na outra. Ele sorriu. Posso entrar? Aline ficou travada por 2 segundos,
Depois abriu a porta. Claro, Ricardo entrou, olhou ao redor. A casa simples, o bolo na mesa, a decoração improvisada feita com papel colorido. Mas tudo tão sincero que dava um calor bom no peito. Sofia correu até ele, abraçou com força. Você veio, vim, claro que vim. E trouxe presente. Ela pegou o embrulho com olhos brilhando. Quando abriu era uma mochila nova, cheia de lápis de cor, cadernos e até um estojo com zíper de bichinho. Ela gritou de felicidade. Eu amei. Aline não conseguia falar. Só sorria, emocionada. Ricardo olhou para ela e disse: Você disse que não sabia o que fazer. Mas tá tudo perfeito aqui. Isso aqui é amor de verdade. Sofia apagou a velinha do bolo com as mãos juntinhas e fez um pedido. Depois comeu um pedaço com o rosto lambuzado e dançou pela sala como se fosse a menina mais feliz do mundo. Ricardo ficou ali por mais de uma hora. Sentado no chão, brincando com as bonecas dela, escutando histórias inventadas, rindo com cada detalhe. Quando já era tarde, ele se levantou para ir embora. Sofia deu outro abraço apertado. Obrigada por vir, moço. Foi meu melhor aniversário. Ricardo olhou para Aline. E dessa vez não foi só gratidão no olhar. Foi mais. Foi um prazer estar aqui. De verdade. Depois que ele saiu, Aline ficou parada na porta por uns segundos, ainda com o cheiro do bolo no ar, com a risada da filha no fundo, com o coração batendo forte no peito. Não era só um aniversário, era um dia que ela nunca ia esquecer. E não era só pela filha, era por ela também. Por tudo o que estava começando a florescer ali, sem que ela tivesse planejado. O domingo chegou mais silencioso que o normal. Sofia passou a tarde brincando com a nova mochila, desenhando no chão da sala e contando 1000 vezes a história do próprio aniversário, como se tivesse sido uma aventura. Aline estava por perto, arrumando a cozinha, mas com a cabeça longe. Desde que Ricardo saiu no dia anterior, ela não conseguia parar de pensar no jeito como ele olhou para ela na porta. Não foi só gentileza, tinha algo ali, algo que ela não sabia se queria encarar ou se era melhor continuar fingindo que não estava vendo. Mas o coração, esse já tinha notado faz tempo. Quase no fim da tarde o celular dela apitou. Era uma mensagem dele. Você tá em casa agora? Posso passar aí 1 minuto? Ela ficou parada olhando pro visor por uns bons segundos antes de responder. Pode. 10 minutos depois ele bateu na porta. Tava de camiseta simples, calça jeans, sem aquele ar de executivo que ela conheceu no escritório. Trazia nas mãos uma caixinha pequena com brigadeiros. Disse que era um pós-festa para Sofia. Aline o convidou para entrar. Sofia correu, pegou o doce, agradeceu com um beijo no rosto e voltou para as bonecas no quarto. Os dois ficaram ali, na sala, sentados no sofá. A luz do fim do dia entrava pela janela e deixava o ambiente com aquele tom meio laranja, que acalma até pensamento. Falaram um pouco no começo. Ricardo perguntou se ela tinha descansado, como estava o curso, se precisava de ajuda com algo. Depois de um silêncio, ele soltou. Aline, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode. Você sente o mesmo que eu? Ela arregalou os olhos por um segundo. Não esperava que ele fosse ser tão direto. Respirou fundo antes de responder. Eu não sei se eu consigo explicar. É tudo muito diferente do que eu imaginei para minha vida. Nunca pensei que fosse me aproximar de alguém de novo, e ainda mais de alguém como você. Mas sim, eu sinto algo. Só que me assusta. Por que assusta? Porque eu tenho medo de perder o que conquistei, de me deixar levar e de repente cair. Já foi difícil demais chegar até aqui. Eu tenho uma filha. Eu não posso errar. Ricardo se aproximou um pouco mais. Não fez nenhum movimento brusco, só ficou ali, olhando para ela como quem diz, tá tudo bem. E falou, você não vai cair, Aline. E se cair, eu não vou deixar você ficar no chão. A gente pode ir com calma. Não precisa correr, só não finge que isso aqui não tá acontecendo. Aline sentiu o coração bater mais rápido, o rosto quente, as mãos suando, olhou para ele de novo. E pela primeira vez, não desviou o olhar. Ele chegou mais perto devagar, como quem respeita, mas também sente.
Encostou a testa na dela. Esperou. Aline fechou os olhos. E aí aconteceu. O beijo veio simples, sem pressa, sem exagero. Foi leve, sincero, com gosto de tudo que eles seguraram por tanto tempo. E durou só o suficiente para dizer tudo o que ainda não tinha sido dito em palavras. Quando se afastaram, nenhum dos dois falou nada por alguns segundos. Só se olharam. Ricardo sorriu. Eu queria fazer isso faz tempo. E Aline, com um sorriso tímido, respondeu: Eu sei. Eu também queria. Naquele instante não tinha escritório, não tinha diferença de mundos, não tinha medo. Só tinha eles dois num sofá apertado, num fim de tarde qualquer, selando algo que vinha crescendo devagar e bonito, como tudo que é de verdade. Os dias seguintes ao beijo foram diferentes. Nada de exagero, nem promessas melosas. Só um cuidado, maior nos gestos, um olhar mais demorado, uma troca de mensagens mais frequente fora do horário do trabalho. Era uma leveza que Aline não sentia fazia tempo. Um tipo de carinho que não precisava ser dito o tempo todo, porque se mostrava nos detalhes. Sofia logo percebeu. A mãe sorria mais, cantava baixinho na cozinha, arrumava o cabelo mesmo quando ia só até o mercado. Quando a menina perguntou de novo: Mãe, você gosta mesmo daquele moço? Aline apenas respondeu: Gosto sim, filha. Muito. E assim, os três foram criando uma rotina nova, mesmo que ainda não assumida para todo mundo. Era algo deles. Só deles. Mas Ricardo ainda carregava uma coisa guardada. Um detalhe do passado que ele não tinha revelado. Não por maldade, mas porque não sabia como dizer. Era sobre o tal quadro caro, o mesmo que Aline tinha quebrado lá no início de tudo. Aquilo que tinha sido o estopim de toda a história. Ele sabia que precisava contar, mas adiou por semanas, até que chegou uma sexta-feira à tarde. Eles estavam juntos numa sala do prédio novo da futura creche, onde faziam as medições para a adaptação do espaço. Tudo estava indo bem. Aline se empolgava ao imaginar a cozinha comunitária, as salas coloridas, o espaço para leitura. Ela estava completamente envolvida naquilo. Até que Ricardo a chamou de canto com uma expressão um pouco diferente. Aline, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que ficou guardado por tempo demais. Ela virou de leve, sem entender o tom da voz. Pode falar. Ele coçou a nuca, abaixou o olhar, respirou fundo antes de continuar. Lembra do quadro que você derrubou no escritório, lá no começo? Ela fez que sim com a cabeça. Aquilo ainda mexia com ela. Aquilo quase me tirou o chão. Achei que ia perder tudo por causa daquele acidente. Então, na verdade, aquele quadro não era o original. Aline franziu a testa confusa. Como? Assim? Ricardo sorriu de canto, meio sem jeito. A peça original estava guardada num cofre desde o dia que a seguradora recomendou não deixar nada de valor exposto. Aquele que quebrou era uma réplica. Bem feita, sim, mas sem valor nenhum. Só estava ali para preencher espaço. Ela ficou em silêncio. Tentou processar. Você sabia disso o tempo todo? Sabia. E por que não falou nada? Porque no dia em que eu descobri que você tinha quebrado, eu já estava irritado por outras coisas. E quando fui ver a gravação da câmera, eu vi você desesperada, tentando arrumar tudo, chorando sozinha, varrendo o chão com a mão. Aquilo mexeu comigo. E no fundo eu quis ver como você ia reagir. Só que depois, as coisas foram acontecendo tão rápido. A ligação da Sofia, a visita, a carta, a gente... Aline cruzou os braços tentando segurar a mistura de raiva e alívio. Você me fez carregar essa culpa por semanas. Eu fui dormir, com peso no peito tantas noites. Achei que tinha estragado tudo. E tudo aquilo era... falso? Ricardo assentiu. Era. E eu devia ter contado antes, mas... eu não sabia que a gente ia chegar tão longe. Me perdoa por isso. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois soltou um riso baixo, nervoso. Você é um homem muito estranho, Ricardo. Ele riu também, aliviado por ela não ter explodido. Talvez. Mas sou sincero agora. Ela balançou a cabeça,
Respirou fundo e deu um tapinha leve no braço dele. Da próxima vez que for guardar um segredo, guarda só o que não machuca os outros. Combinado, ele disse sorrindo. E ficaram ali, no meio da construção, cercados de tijolo, cimento, projeto e verdade. Porque agora não tinha mais nada escondido. Era só eles, reais e inteiros. O projeto da creche estava quase saindo do papel. O prédio tinha passado pela reforma. A equipe técnica já tinha sido montada. Os fornecedores estavam acertados e Aline, agora oficialmente contratada como coordenadora, se dividia entre o trabalho e os preparativos da inauguração. Era tudo, muito intenso, mas pela primeira vez na vida, ela sentia que estava exatamente onde devia estar. Sofia estava empolgada com a nova fase da mãe. Desenhava a creche nos cadernos. Dizia que queria ser professora quando crescesse. Ricardo, por outro lado, se mostrava cada vez mais parceiro. Eles ainda mantinham a relação com discrição, sem exposição dentro da empresa, mas era impossível não notar o brilho nos olhos dos dois. A vida parecia ter finalmente entrado nos trilhos. Até que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Aline atendeu sem pensar muito. Do outro lado, uma voz que ela não ouvia havia anos. Aline, sou eu, Anderson. Ela gelou. O nome ficou martelando no ouvido como um eco antigo. Anderson, o pai da Sofia. O homem que sumiu do mapa desde que a filha nasceu, sem deixar rastro, sem dar explicação. Ela ficou muda por alguns segundos. O que você quer? Ouvi falar de você. Alguém me contou que você tá bem, que conseguiu um bom emprego, que tá perto de um cara rico. Eu queria conversar. Ela sentiu o estômago virar. Você sumiu. Anos. Nem para saber se sua filha estava viva ou morta. E agora quer conversa? Anderson foi direto, sem vergonha. Eu quero meus direitos. A Sofia é minha filha também. Se você tá ganhando dinheiro agora, eu quero parte. Aline desligou na hora. Tremia de raiva, de nojo. O passado tinha voltado com tudo e no pior momento possível. Mas ela não ia se calar. Pegou o celular, ligou para Ricardo e contou tudo. No dia seguinte, os dois se encontraram na sede da empresa. Ela contou os detalhes, mostrou as mensagens que Anderson começou a mandar depois da ligação. Ele dizia que tinha provas, que ia entrar com processo, que ia expor tudo. Tentava chantageá-la. Ricardo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele falou com firmeza. Ele não tem nenhum direito. E se tentar alguma coisa, vai lidar comigo primeiro. Aline respirou fundo. Estava cansada de fugir de problemas. Mas dessa vez não estava sozinha. 2 dias depois, Anderson apareceu na porta da empresa. Criou confusão na portaria, gritou, exigiu ver Aline. Foi contido pelos seguranças. E tudo foi gravado. Aline prestou queixa com apoio do jurídico de Ricardo. Conseguiu medida protetiva em menos de 1 semana. O homem sumiu de novo, mas agora com a justiça no encalço. Aquilo tudo mexeu muito com ela, mas trouxe também uma certeza. O passado já não tinha mais controle sobre sua vida. Ela havia vencido. Com coragem, com verdade e com a força que só uma mãe tem. No dia da inauguração da creche, o lugar estava cheio. Crianças, mães, vizinhos, funcionários. Ricardo fez um discurso rápido. Agradeceu a todos e depois passou o microfone para Aline. Ela subiu no pequeno palco segurando Sofia pela mão. Olhou para aquele povo todo e sentiu um orgulho difícil de explicar. Eu não sou arquiteta. Não sou pedagoga. Sou só uma mulher que um dia teve medo até de sonhar. E hoje está aqui, em pé, nesse lugar que foi construído com o coração de muita gente. Sofia apertou a mão da mãe. Aline continuou. Essa creche é só um prédio. Mas o que a gente vai viver aqui dentro vai mudar vidas. Porque foi isso que aconteceu comigo. E se eu conseguir, outras também vão conseguir. Aplausos encheram o salão. Ricardo olhava para ela com um sorriso que dizia tudo sem precisar falar. E ali, no meio daquela gente toda, entre laços, vitórias e superações, a verdadeira reviravolta aconteceu.
Aline, que um dia foi vista só como a moça da limpeza, se tornou inspiração, dona da própria história e do próprio final.